Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio, congrego na Igreja de Clube de Campo, uma das congregações do Ministério de Santo André, onde por misericórdia sirvo como presbítero, sirvo como professor da Escola Bíblica Dominical e nesse trimestre, mais uma vez aqui cooperando com vocês, no subsídio que o CAPED disponibiliza, seja em gravações, seja por meio de materiais, a fim de que você, professor, possa enriquecer a sua aula e, acima de tudo, possa levar ao seu aluno um conteúdo de qualidade, um conteúdo bíblico. E nesse trimestre, na Sala dos Jovens, estamos estudando essa revista aqui maravilhosa, Hábitos Espirituais Cultivando uma Vida com Deus. Acredito que é um tema importantíssimo, até por conta do momento que vivemos, né? Vivemos um período de tanta, tantas atividades, um período onde nos envolvemos em tantas coisas. E os hábitos espirituais, parar para pensar as escrituras, orar e outras coisas, tão importante para a nossa saúde espiritual, que termina também beneficiando nossa saúde mental, nossa saúde física, né? Como diz o professor Carlos Augusto Vailate, nós somos um ser psicossomático. Logo, o que eu faço com o meu corpo termina também influenciando os meus hábitos espirituais, o que eu faço com os meus hábitos espirituais termina influenciando o meu corpo também. E a aula hoje, número 2, ela vai trabalhar a questão dos hábitos. E eu coloquei assim, né? O título da lição é Os Hábitos Espirituais. E aí eu coloquei uma frase aqui para nós pensarmos: cultivando a alma, um roteiro para a transformação do caráter em meio à pressa moderna. Sim, a pressa, a dinâmica moderna muitas das vezes nos tira do roteiro que Deus em sua palavra deixou como um parâmetro para nós, né? Então, essa aula ela é muito importante. Que é um sumário do que estudaremos: a vontade humana, o ritmo moderno, hábitos e formação da identidade, virtude como segunda natureza, dinâmicas de transformação e graça e aplicação prática e perseverança. Vocês verão que eu trarei aqui alguns pensamentos de alguns teólogos, tanto contemporâneos como teólogos, podemos dizer, históricos, importantes para a história da igreja. E, principalmente, um adendo que eu faço, mergulhem nesse trimestre e nessa aula específica, mergulhem na teologia de Jonathan Edwards, de John Wesley, né? É, teólogos assim mais históricos, contemporâneos, nós temos aí o N.T. Wright, o Michael Bird, nós temos também um histórico, né, Tomás de Kempis, Imitação de Cristo, enfim. São obras que e teólogos que, claro, a escritura acima de tudo, mas que nos ajudam a compreender por que os hábitos espirituais são tão importantes, né? Claro, o próprio Cristo, ele nos mostra a importância. Temos aqui uma frase, né, do teólogo Henry Arnold que diz, né, Henry Arnold: não podemos livrar e purificar nosso próprio coração exercitando nossa própria vontade. O que isso quer dizer? O que esse para refletir ele tem a ver com hábitos, né? E por que é tão importante nós compreendermos essa frase? Primeiro, vivemos em uma cultura marcada pela pressa, pelo imediatismo e pelo excesso de informações. E às vezes o nosso coração, né, é afetado por essa dinâmica, né?
E claro, eu até coloquei aqui no slide que não é apenas a nossa agenda, a nossa rotina, que termina sendo, moldada, interferida ou recebe a ação negativa ou positiva de tudo isso que o século XXI nos fornece. Mas a vida espiritual, ela também sofre os impactos. E aí, podemos comparar a vida espiritual a uma como uma lavoura. Então a alma, dentro da nossa colocação aqui, é como se fosse um ecossistema, né, não um interruptor, onde você desliga e liga. Não é assim a alma, não é assim a vida espiritual. Pelo contrário, a vida espiritual, ela exige uma semeadura, um cultivo diário. E aí existe uma coisa chamada lei da colheita, que nos lembra que o que colhemos amanhã é fruto das nossas repetições, né, de hoje. Então, quando falamos de hábito, até o comentarista aqui ele traz uma citação do livro Hábitos Atômicos do James Clear, que diz, abre aspas, hábito é uma rotina ou comportamento que é realizado regularmente, em muitos casos de modo automático, né? Então, os hábitos, eles podem tanto ser positivos como negativos, e eles são ações, atitudes, comportamentos que realizamos regularmente. Eu não tenho o hábito de ler, um exemplo, tá? Como que eu insiro o hábito da leitura na minha vida? Praticando, realizando. Os primeiros momentos, com certeza não será uma prática tão prazerosa, uma prática tão que dará prazer, que trará alegria. No entanto, quando eu começo e depois eu chego em um nível que isso se torna automático na minha vida, aí eu sinto falta, tá bom? Então, os hábitos espirituais, como que serão tratados nessa lição, né? Nesse trimestre, o silêncio, o jejum, a oração, a meditação bíblica, o estudo, a confissão, o serviço, a submissão, a adoração e outros, eles são alguns desses. Nós cultivaremos e sentiremos prazer à medida que nós colocamos em nossas rotinas. Outros, por mais que pratiquemos regularmente, será uma grande luta, né? O Jonas Madureira, por exemplo, ele cita da oração. Ele diz que orar, por causa da nossa natureza caída, não é prazeroso a priori. Só que fala que, eu gosto de orar, tem alguma coisa errado, porque a oração ela é uma batalha mesmo contra a nossa natureza caída, contra o nosso ego, contra o nosso desejo. No entanto, quando eu me esforço e quando eu começo a orar, aí sim, claro, eu sinto prazer, eu me deleito naquilo. Mas no primeiro momento, então note que alguns hábitos espirituais, à medida que eu os pratico, eles se tornam prazerosos a ponto de eu sentir falta. Outros se tornam prazerosos, mas eu preciso cultivá-los, por quê? Porque ele jamais, enquanto infelizmente, mesmo sendo filho de Deus, salvo, mas por conta dessa natureza caída, a priori não é tão prazeroso. No entanto, é importante. E aí tem uma outra questão sobre os hábitos, né? Eu não realizo só quando me dá prazer. Eu eu tenho que ter em minha mente aquela questão da necessidade. Por isso que até o comentarista aqui traz a ideia do cultivo. Então, eu preciso cultivar, repetir. Leitura bíblica é cultivo, a oração é cultivo, o jejum é cultivo, né? Então, hábitos são cultivos. E aí, o cansaço moderno frequentemente traz um diagnóstico de desordem. Quando falamos de disciplina ou de hábitos, nós estamos falando de ordem, de, de método.
né, não daquela coisa legalista, tá bom, não é nesse sentido, mas é algo no sentido de que aquilo precisa fazer parte do meu dia a dia, da minha rotina, né. Então veja que o próprio ritmo desse século nos leva a uma desordem, e Deus, por meio dos hábitos espirituais, está nos chamando para a ordem, né, para a organização, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho e aprofundar um pouco essa questão do hábito. Quando falamos de hábito, nós estamos falando apenas de um processo? Nós estamos falando de apenas regras, normas? Se for por esse caminho, eu trilharei o caminho do legalismo, tá? O legalista, ele se orgulha de ter um monte de regra, um monte de coisa por fazer, e ele coloca no coração dele que ele é melhor do que os demais porque ele faz tudo isso. Só que quando nós olhamos para os hábitos espirituais, os hábitos eles definem a nossa identidade, né. Então os hábitos são rotinas automáticas que espelham nossa identidade. Então, mais do que orar, mais do que jejuar, mais do que ler a Bíblia, por exemplo, estudar e outros hábitos, isso tem que trazer para mim um peso de que isso está definindo quem eu sou. Então, quando eu oro, por exemplo, eu estou falando para Deus que eu quero a vontade de Deus sendo realizada. Eu estou me colocando numa identidade de filho de Deus. E Deus, como nosso Pai, sabe o que é melhor para mim. Quando eu jejuo, não jejuo para mudar Deus, tá? Oração também não muda Deus. Oração e jejum é para mudar quem eu sou, mudar a minha identidade ao que Deus quer para mim. Então, cada ação que realizamos é um voto para a pessoa que desejamos nos tornar. E aí tem uma outra questão, né? Os nossos hábitos dizem quem adoramos. Então, se eu, no meu momento de ansiedade, oro, busco a vontade do Senhor, eu estou dizendo que Deus é quem manda na minha vida. Agora, a partir do momento que eu coloco no meu momento de desespero a comida, o gasto e outras coisas, eu estou mostrando quem é o meu Deus, quem é o meu ídolo. É não que Deus quer ser o meu ídolo, tá? O nosso relacionamento com Deus não deve ser de ídolo, mas de um relacionamento pessoal. Mas é só para você compreender, professor. Então, cada ação que realizamos é um voto para a pessoa que desejamos nos tornar, ou seja, quando eu cultivo certos hábitos, eu estou alimentando aquilo que eu quero ser. Então, o erro comum é focar no resultado, né? Por exemplo, ter um corpo saudável, em vez do processo, ser um atleta. E aí tem uma coisa muito interessante em focar no resultado e não no processo. Quando eu foco no resultado, eu busco pelas coisas rápidas que a internet oferece, né? Então, agora vai talvez até pegar 21 dias de oração para um ano de vitória. Eu não tenho que orar só 21 dias. Eu tenho que orar todos os dias. Talvez eu ore 365 dias, chegue no fim do ano, eu não consigo aquilo que eu desejava, que eu pedi. No entanto, eu tenho certeza que eu melhorei. Eu não alcancei o que eu desejava, mas eu melhorei. Por quê? Porque em vez do resultado, o processo, né? Então, a perspectiva de James Clear enfatiza a construção da identidade através de pequenos hábitos consistentes, transformando quem eu sou e, consequentemente, o que eu faço. É muito importante isso, tá bom? E a Bíblia nos chama para os hábitos de oração nessa perspectiva, uma construção. Isso vai na contramão desse imediatismo que é pregado, que é ensinado hoje, né? Então, nós temos isso. E claro, uma vez que eu compreendo essa questão do processo em vez do resultado, isso traz mudanças profundas, né? Então,
Às vezes a falha na mudança de vida advém da tentativa de alterar o comportamento periférico sem confrontar o núcleo de quem acreditamos ser. Então a verdadeira mudança, ela é intrinsecamente identitária. Não se trata apenas do que eu faço, mas fundamentalmente de quem eu sou diante de Deus. Então, alterar a identidade central leva a mudanças duradouras. Por quê? Porque alinhamos nossas ações, desejos e vontades com a perfeita, soberana e agradável vontade de Deus. É muito importante isso. Então, quando falamos de hábitos espirituais, nós estamos falando de mudanças profundas na nossa identidade. Antes de eu ter Cristo em minha vida, eu era filho da perdição. A partir do momento que Cristo entrou em minha vida, eu tenho que refletir a identidade de filho de Deus. E como que eu faço isso? É mudando quem eu sou diante de Deus. E claro, isso não é uma obra minha, não é que eu consigo, eu apenas vou à fonte. E o Espírito Santo é quem cultiva essa mudança, né? É quem promove essa mudança e eu só vou cultivando, cultivando a minha alma como uma lavoura espiritual do Senhor. Isso é muito importante. Então, é o que eu disse no começo da aula. Às vezes orar não é tão prazeroso, mas é um cultivo necessário. Ler a Bíblia às vezes não é tão prazeroso, mas é um cultivo necessário. Jejuar não é tão prazeroso, mas é um cultivo necessário. Às vezes me prostrar diante do Senhor na hora da ansiedade não é tão prazeroso. Logo, quando acontece um problema, eu quero ir para a rede social, postar, debaterar, esbravejar, enfim. Mas eu preciso, nesse momento, respirar e compreender a identidade de quem eu sou em Deus. Então, é muito importante isso, né? E aí, nós temos aqui dois teólogos contemporâneos que trabalham de forma muito interessante essa questão, né, de quem eu sou, da minha natureza e por aí vai. E eu acho muito interessante o pensamento deles, do N.T. Wright e do Michael Bird, né? Dois teólogos aí importantes, tá bom? E que cooperam muito aqui para nossa aula, né? Então vamos lá. Quando falamos aqui do N.T. Wright, ele vai trazer para nós aqui uma perspectiva muito interessante, né? Ele vai dizer que a virtude é um comportamento, né? Não vai descrever a virtude como um comportamento correto, do que é certo ou errado. Mas ele vai colocar a virtude ou os hábitos espirituais como algo que faz parte da minha segunda natureza, ou seja, da minha nova natureza em Cristo. Então, esse contexto, alinhado com a nossa discussão sobre a formação de hábitos, enfatiza que a prática desses hábitos molda o caráter para a eternidade, enraizando ações virtuosas em nossos corações, né? Trabalha isso no livro Eu Creio e Agora. Muito bom esse livro, tá bom? Está nas referências bibliográficas. O Michael Bird ele vai complementar essa ideia dizendo que os hábitos virtuosos eles nos conformam progressivamente à imagem de Cristo. E ele coloca isso como um processo, né? Não apenas algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo, né? Que nos prepara para a plena realidade do reino de Deus, impactando tanto a vida presente quanto a existência eterna. Eu acho muito interessante o pensamento desses dois teólogos, né? Falamos do N.T. Wright, do Michael Bird, né, com a sua ideia de reino de Deus, e eles colocam que a dinâmica dessas virtudes, desses hábitos, são muito interessantes porque
eles em partes nos faz já desfrutar, né? Então vamos lá. Nós precisamos entender o peso de tudo isso, né? Primeiro, não é uma mera decisão intelectual, que se fosse assim seria suficiente. E aí, nós temos aqui uma pirâmide, né? Nós podemos chamar de a pirâmide da nossa daquilo que deve ter prioridade na nossa vida, né? Então, historicamente, hábitos como oração, jejum, solicitude, leitura, eram chamados de disciplinas espirituais e representam a rotina básica de sobrevivência e não um privilégio para uma elite, tá bom? Então, orar, jejuar, tudo isso não é privilégio para uma elite, mas, acima de tudo, algo que deve fazer parte da nossa rotina, né? Então, essa pirâmide ela mostra aqui a base, né, desses hábitos. E aí o Dallas Willard afirma que as disciplinas são atividades que nos capacitam a alcançar o que a mera força de vontade não conseguiria. Então, agradar a Deus, nos enquadrar na vontade do Senhor é algo que humanamente nós não temos aí, não conseguimos, né? Mas aí, por ação do Espírito, por meio dessas disciplinas, nós conseguimos. E aí o Richard Foster, ele elucida que a prática desses hábitos não produz graça, mas nos coloca no terreno propício onde o Espírito Santo opera. Então não é que eu oro para produzir graça, mas não. Eu oro porque a oração me leva para, vamos dizer assim, para o terreno de ação do Espírito Santo. E ele pode operar no meu coração, entendeu? Então é muito importante. Por isso que as disciplinas espirituais, elas são vistas dentro do plano de salvação como aquele momento de sinergismo entre o Deus que nos salva por sua soberana vontade, e aí não existe sinergismo nesse ponto, porque foi Cristo quem morreu na cruz, foi Cristo quem ressuscitou. Salvação é uma obra de Deus. No entanto, o sinergismo acontece quando eu olho para tudo que a salvação disponibiliza para mim, entre elas esses meios de graça, como John Wesley chamava, e vamos dizer assim, e eu me apodero delas. Por quê? Porque eu quero agora ter uma identidade de filho de Deus. E aí essas disciplinas me levam para o centro de atuação, de ação, o local de ação do Espírito Santo, entendeu? Então é muito importante isso, tá bom? Nesse quadro aqui que nós temos, né, nós podemos aqui ver as dinâmicas de transformação. Então, essa tabela compara as abordagens da carne e do espírito na dinâmica da transformação pessoal, em consonância com a definição de hábitos espirituais como meio de graça. Então, a carne. Com a carne, se eu quero praticar as disciplinas ou os bons hábitos apenas pela força da carne. Isso vai se transformar apenas em esforço mecânico, autossuficiência e legalismo, ok? E o que isso faz? Distanciamento e frustração interior. Porque cedo ou tarde eu me decepciono comigo mesmo, entendeu? Esse é o grande perigo do legalismo. Sem contar que o legalismo me leva para o orgulho, né? Os hábitos espirituais que trataremos aqui me levam para uma vida de humilhação, uma vida debaixo da potente mão do Senhor. Então é muito importante isso, tá? O espírito, né? Então agora vamos falar desses hábitos a partir da perspectiva do espírito, da ação do espírito. Então uma semeadura intencional e que gera transformação profunda do caráter. O legalismo, que é a obra da carne, me leva para uma transformação visível apenas. Eu mudo a roupa, eu mudo a fala,
eu mudo os lugares que eu frequento, eu mudo de religião, mas não há transformação de caráter. O Espírito me muda sim dos meus lugares, né? O Espírito Santo, se eu tenho os hábitos espirituais, o Espírito Santo é quem define a minha identidade. Não frequentarei um bar, não frequentarei lugares não propícios à fé que eu defendo. No entanto, a priori, acima de tudo, é uma transformação do caráter. Então, o esforço humano produz a transformação apenas fora, né? É uma transformação que tenta ser de fora para dentro. Dentro não vai mudar nada, só vai gerar orgulho, um elitismo espiritual. Agora, pelo Espírito, é de dentro para fora. Então, o Espírito começa a mudar o meu coração, quem eu sou, a minha identidade. Isso reflete o meu dia a dia. Então, eu serei um bom pagador, um bom pai de família, um bom cristão, um bom servo, um bom líder, um bom obreiro, um bom pastor, um bom presbítero, um bom diácono. Por quê? Porque o Espírito trabalhou na minha vida. É sensacional. Essa aula ela traz muitos insights para nós, né? E agora, uma coisa muito interessante, tem uma obra do John Wesley, chama-se Meio de Graça. Na verdade, é uma pregação, é um sermão. E o John Wesley, o fundador do metodismo, ele via as disciplinas ou os hábitos como meios de graças ordinárias, ou seja, elas não são obras meritórias para comprar a salvação, tá? Eu não oro para comprar Deus, para mudar Deus, para fazer Deus ser o meu faz tudo, o meu gênio da lâmpada, não. Eu oro, eu pratico essas disciplinas espirituais como canais de transmissão pelos quais Deus comunica a sua graça santificadora. E aí o John Wesley é muito interessante porque ele vai trabalhar uma perspectiva de que a oração, a busca pelas escrituras, jejum, comunhão, o silêncio, são os canais que Deus utiliza para transmitir sua graça santificadora para a minha vida, apontando e modificando a minha identidade, que é o que a aula 2 vai tratar muito, hábitos e identidade, entendeu? E aí, praticar esses hábitos é manter as janelas da alma abertas para o sol da justiça, que é o que eu falei. Se eu faço apenas por legalismo, por obra da carne, possivelmente não terá muito resultado, né? Mas quando eu faço pelo Espírito, com certeza, com certeza, Deus trabalhará na minha vida, trabalhará em quem eu sou. Avançando aqui, nós temos o Tomás de Kempis no livro A Imitação de Cristo. Um livraço, livraço. A leitura indicada também para você entender esse trimestre, o que são os hábitos, né? Então, o Tomás de Kempis, em seu clássico A Imitação de Cristo, destaca a necessidade de renunciar ao próprio eu para alcançar a verdadeira espiritualidade. Este ensinamento se manifesta em três pilares. Então, a cruz diária, o hábito de abraçar a cruz e desapegar-se das distrações do mundo. Quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, tudo isso eu estou desapegando das distrações, né? A vida interior, que é o cultivo da solitude, terá uma aula que tratará sobre isso, né? O silêncio como caminhos para desarmar o orgulho e a conformação, que é a busca pela humildade constante que nos molda ao caráter de Cristo, tá? Então, é muito importante isso. E claro, Cristo é o nosso maior exemplo disso, de tudo isso que estamos falando, né? Então, quando falamos dos hábitos espirituais, nós estamos falando, acima de tudo, do exemplo que Cristo nos deu. E a rotina de Jesus era uma rotina de solitude e oração. Constantemente Jesus estava sozinho orando, se retirava para lugares desertos antes de tomar grandes decisões, buscando conexão profunda com Deus.
O jejum era uma disciplina praticada por Cristo no deserto, no seu dia a dia, né? Então, para Jesus, as disciplinas espirituais constituíam um ritmo natural de comunhão com o Pai. É o nosso ciclo aqui, né? A solidão e oração, jejum e preparação, comunhão, dependência espiritual. Tudo isso levava Cristo a demonstrar uma estrutura de dependência. Cristo vivia em constante submissão e dependência espiritual, né? Então, Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso exemplo. E já partindo aqui, basicamente, para o final da nossa aula, nós temos aqui alguns passos, né? Então, primeiro, avaliar a lavoura. Esses 4 passos são muito importantes para que você possa praticar os hábitos. Então, identifique os hábitos automáticos, né? Aqueles que consomem o nosso tempo atualmente. Reconheça onde a atenção é naturalmente direcionada, então redes sociais, reclamações. Escolher hábito atômico, selecione um pequeno começo para um novo hábito, exemplo, 15 minutos de leitura bíblica ao acordar. Comprometa-se firmemente com a sua repetição diária. Focar no afeto. Lembre-se de que o objetivo não é cumprir uma rotina, mas posicionar-se para que Deus reordene seus desejos internos e afetos. Livro Afeições Religiosas. Manter constância. A colheita espiritual demanda tempo. Não desanime se não observar mudanças imediatas. Persista em semear para o espírito. E aí nós temos aqui o texto que vai dizer, né? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. E concluiremos essa aula dizendo que, primeiro, Henry Arnold destaca a insuficiência da vontade própria para purificar o coração, necessitando de uma reordenação do afeto, né? Então ele, junto com Jonathan Edwards, trabalham muito isso. James Clear e N.T. Wright mostram hábitos como votos de identidade que moldam o caráter, tornando a virtude uma segunda natureza. O Dallas Willard e Richard Foster definem hábitos como meios que nos posicionam na graça para a transformação operada pelo Espírito, e John Wesley via as disciplinas como meios ordinárias da graça, canais para a santificação, exemplificados pela rotina de Jesus, né? Então, aqui são algumas indicações, né? Tomás de Kempis, Imitação de Cristo, Hábitos Atômicos, James Clear, livraço, livraço, Feições Religiosas, Jonathan Edwards, Sermão 16, Os Meios de Graça, de John Wesley, e esse livro, Eu Creio, e Agora, do N.T. Wright, tá bom? Deus abençoe você, jovem, que você possa compartilhar essa aula, que você possa, no chat do YouTube, colocar suas dúvidas, que o Senhor Jesus assim te abençoe e que a partir dessa aula você possa compreender que não existe hábitos neutros. Os hábitos revelam quem somos, os hábitos revelam quem é o Deus da nossa vida. Então, se Deus, o Senhor, Criador, é o Deus da minha vida, os meus hábitos me levarão ao Senhor. Se os ídolos são os meus, é o meu Deus, são os meus deuses, os meus hábitos me levarão a esses ídolos, né? Então, por isso a vida cristã não se sustenta apenas na força da vontade. Precisamos da graça de Deus e de uma caminhada intencional, né? Então, os hábitos espirituais não são um fim em si mesmo, mas caminhos que nos colocam diante de Deus, no lugar onde o Espírito Santo age e nos transforma. Que Deus abençoe e até a próxima videoaula, se o Senhor Jesus assim permitir.